Quem não conhece, esse é o Renato. Ele é linense, nasceu aqui, não foi? Obrigado, boa noite a todos, a paz do Senhor a todos aqui. Primeiramente, antes de comentar sobre a cura da minha filha, eu só quero agradecer a Rita. A Rita tem sido uma irmã na fé. Ela tem nos ajudado, mesmo nos Estados Unidos, a gente sempre conversa, oramos juntos e trocamos mensagens, e tanto a minha família ajudando aqui. Então, obrigado, Rita. Eu honro a tua vida. Tá? Muito obrigado por tudo. Eu levei a minha filha na pediatra e ela pediu para... Falei assim, olha, leva ela no ortopedista porque tem algum problema, ela acha que ela está com escoliose. Então, minha esposa foi, ela fez uma appointment, não um horário, marcou um horário com o médico ortopedista, eu levei ela lá. E o médico já entrou na sala e disse, olha, realmente, ela está com escoliose, está com 12,7 graus aqui na parte do tronco aqui, e 16,7 graus no pescoço. E já falou, olha, na idade dela, ela começa a desenvolver e aumentar 1 grau por mês. E quando chega depois de 50, 60, chega até 70 graus ou mais, aí tem que começar já a pensar em cirurgia. E não tem cura, não existe cura. E estava eu e minha filha ali, só ouvindo, eu falei, mas não tem um médico especializado? Aí eu encontrei um outro médico especializado em escoliose e marquei 6 dias depois. Né? Quando eu cheguei lá, no dia de levar ela nesse outro médico, eu chamei minha esposa, eu falei, amor, vem aqui. Chamei minha filha, falei assim, vamos orar pela cura dela aqui, antes de levarmos ela no médico. E nós oramos pelas costas dela. E nós cremos na cura, porque Jesus ainda cura, viu? E aí nós oramos, eu peguei ela, levei ela no médico. Eles falaram, olha, nós vamos ter que fazer vários raios-x. Falei, tudo bem. E a moça saiu da sala. Quando ela saiu, eu falei, filha, a palavra de Deus diz que a gente precisa continuar orando. Vamos orar até quando ela voltar aqui nessa sala. Aí nós continuamos, eu coloquei a mão nas costas dela, continuei orando pela cura dela. Depois a mulher entrou e tirou o primeiro raio-x. Quando ela tirou, ela ficou parada, ela olhou. Ela falou, peraí que eu vou chamar o médico. Aí ela chamou o médico olhou as costas da minha filha. Falou, posso tirar mais um raio-x? Eu falei, pode. Aí tirou outro raio-x, estava perfeita. Ele falou assim, eu não entendo o que aconteceu, isso é impossível de acontecer. Eu falo, pois eu sei o que aconteceu. E eu falo para o Senhor, Jesus acabou de curar as costas dela. Eu falei para ele. Amém? Então, essa é a história das costas dela. Mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o meu testemunho. Eu nasci aqui em Linz, eu fui morar nos Estados Unidos, mudei para lá com 16 anos de idade. Eu fui morar na Pensilvânia, e logo depois eu fui para a faculdade, me formei lá e acabei fazendo a minha vida lá nos Estados Unidos. Eu estou hoje há 25 anos nos Estados Unidos, morando lá. E aí, eu tenho uma esposa, a Rebeca, que ela também é aqui de Linz, e 2 filhas, a Júlia, de 11 anos, e a Emily, que tem 9 anos de idade. Eu louvo a Deus por ter uma esposa que é sábia, virtuosa, e uma esposa guerreira de oração. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado a Rebeca como esposa. E, bom, eu trabalhei por 15 anos numa empresa financeira, eu era diretor do sudeste dos Estados Unidos, sobre todas as operações, tinha um cargo muito bom. E o meu sonho era ser vice-presidente dessa empresa. E eu trabalhei muito, tinha os melhores números da empresa. E um dia me chamaram para a entrevista. Eu fui entrevistado e eles depois me responderam e falaram não. Só que essa era a minha vontade. Aí eu fui e falei, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Não a minha vontade, mas eu quero a tua vontade para a minha vida. E aí um dia, na quarta-feira, eu fui na igreja, estava orando com o meu pastor,
E nessa oração, ele tem um dom de profecia, ele começou a orar por mim, e ele disse, Renato, Deus disse que aquela não era a vontade dele para a tua vida. Mas ele me mostra que ele vai te dar a tua própria empresa, você vai ter muitos funcionários, ele que vai enviar os teus clientes, ele vai te prosperar para que você possa ajudar outras pessoas, mas Deus te diz, você vai dar 2 passos para trás primeiro. Mas ele fala, não temas, pois eu sou contigo. E eu escrevi isso num papel, eu li 1000 vezes isso aí. E 1 ano se passou e nada. 2 anos se passaram e nada. Eu cheguei até a procurar empresas para... Eu não tinha dinheiro para comprar empresas, mas mesmo assim eu cheguei a procurar, mas nada. A gente tenta acabar, a gente quer ajudar Deus, né? Mas não tem como. E aí um dia, depois de 15 anos trabalhando nessa empresa, os meus 2 passos para trás começaram. Tinha os melhores números da organização e eles chegaram na minha mesa e falaram assim, olha, nós vamos desligá-lo, nós vamos te mandar embora. Mas uma paz que excede todo o entendimento veio sobre mim, naquele momento. E eu olhei, peguei na mão de um e falei assim, muito obrigado. Foram ótimos 15 anos que eu passei aqui. Aprendi muito com você, aprendi muito com você. E eles começaram a chorar. Porque o normal de uma reação é o quê? As pessoas vai, xinga, chuta, mas como? Eu tenho uma família para cuidar, eu desenvolvi tudo isso aqui. Não, mas a paz do Senhor estava sobre mim. Aí eu peguei e fui para minha casa. Exato. Eu cheguei em casa. A minha esposa estava com os braços levantados, com as minhas 2 filhas segurando as pernas dela. As 3 estavam chorando e tinha um louvor tocando. E ela louvava em voz alta, e ela cantava e louvava ao Senhor. Aí eu olhei aquela cena, eu sentei no sofá e falei, amor, senta aqui. Eu falei, Deus tem algo para a nossa vida. Eu não sei o que é, mas Ele tem. A gente tem que entender que a gente quer as coisas, mas quando a gente faz com as nossas próprias forças, é em vão. O que Deus quer para nossas vidas? Aí eu peguei, eu falei, bom, eu vou pegar. No outro dia, quando eu acordei de manhã, eu falei, eu vou mandar currículos metade do dia. E eu vou ficar com o Senhor na outra metade do dia. Aí eu peguei, até umas 3 da tarde, 3 da tarde eu mandava currículo, todos os dias, e depois das 3 da tarde eu lia a Bíblia, eu louvava a Deus, e eu ficava até 1, 2, 3 horas da manhã com o Senhor. E eu comecei a passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu mandei 1000 currículos. E Deus fechou todas as portas para mim. Porque Ele já tinha um plano na minha vida. E eu estava com o Senhor todos os dias. E nesse momento Ele foi lapidando o meu coração. A minha intimidade com Ele foi aumentando. Que até num dos momentos que eu estava em casa, 2 horas da manhã, de joelhos, orando a Deus, Deus me mostrou essa moça chamada Jennifer da minha igreja lá. Não era amiga nossa, mas eu a conhecia. Aí eu falei, Senhor, eu estou vendo a Jennifer, ela está sorrindo para mim. Me dá um entendimento do que o Senhor está querendo dizer. E logo depois eu vi o esposo dela do meu lado. E ele também sorrindo. E eu continuei orando, pedindo ao Senhor que me desse o entendimento. Aí ela pegou, ela virou, deu um beijo no esposo. E ela voltou com um bebê no colo. E o Senhor falou comigo naquela noite. Eu vou dar um presente para ela. E esse presente é um bebê. Eu falei, Senhor. E eu comecei a orar e agradecer ao Senhor por ter falado comigo e confiado em mim. Eu acordei no outro dia, liguei para o meu pastor, peguei o telefone dela, liguei para ela e comecei a contar cada detalhe do sonho. E ela começou a chorar no telefone. Chorar. Falei, Renato, a gente não pode ter filhos.
É impossível, o médico disse que é impossível. Aí eu falei assim, Jennifer, se prepare, pois quando você tiver esse bebê nas tuas mãos, você nunca vai esquecer que o próprio Deus te deu de presente. E ela chorava, e ela disse, eu recebo, Renato, eu recebo. E eu desliguei o telefone e falei, Senhor, entreguei a tua mensagem, agora é contigo. 2 meses depois ela foi na igreja. Ela disse que ela estava grávida. Hoje ela tem 2 filhas. Então isso foi gerando da intimidade que eu estava tendo com o Senhor. Horas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas por dia com o Senhor. E eu continuei mandando currículos. Aí eu falei para minha esposa, amor, eu vou para o shopping. Ela falou, mas o quê? Não tem trabalho, não tem nada, o que você vai fazer lá? Eu vou orar pelas pessoas. E eu ia para o shopping e eu começava a orar pelas pessoas. Aí eu falei, nós precisamos vender essa casa, porque quando tiver uma oportunidade de trabalho, a gente tem que pegar e mudar. Ela falou, vamos fazer. E nos Estados Unidos, quando você vai vender a casa, você tem que sair da casa para as pessoas entrarem para ver a sua casa. Então eu peguei minha família e nós fomos comer num restaurante de uma rede muito grande lá nos Estados Unidos, que era perto da minha casa. Quando eu estava ali sentado, comendo com minha esposa e minhas filhas num parquinho, brincando, o Espírito Santo de Deus falou comigo de ter um restaurante daquela rede. Aí eu falei, mas Senhor, eu estava no ramo financeiro, eu nem sei cozinhar. A nossa mente é tão pequena. Aí a minha esposa falou, não, você vai lá, pergunta para o dono, o que precisa fazer? Aí eu falei assim, ok, fui lá. O dono não estava, marquei um horário, deixei meu telefone, ele me ligou, marquei um horário, encontrei com ele, ele ficou 1 hora conversando comigo. Eu falei, Renato, tenha um trabalho, porque é muito difícil. O processo demora de 18 a 24 meses. Nós recebemos 50 mil aplicações. E no seu caso, vindo de fora, nós escolhemos 30 pessoas, mais ou menos. A minha chance era de 0,06%. Ou, outras palavras, de não dar certo, era 99,94% de chance de não dar certo. E eu fui para casa. E eu fui orar com a minha esposa. E eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer, depois de ter mandado 1000 currículos. E eu enviei essa aplicação, e eles começaram a chamar para entrevistas de 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, em Birmingham, no Alabama, em Atlanta, em Fort Lauderdale, em várias cidades. Eu fui indo, e aí eu recebi uma ligação de uma oferta de trabalho. Aí eu falei, não, eu não quero trabalhar para essa empresa. Os princípios dessa empresa, os valores não batem com o meu. Eu declinei. Depois de 6 meses sem trabalho, vivendo só da minha poupança. Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, você não depende de homens. Tudo bem, tem dinheiro e tudo mais, mas não importa, o dono do ouro e da prata é Ele. É Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta. Se Ele quiser abrir outra, Ele abre. O que Ele quer da gente é que nós entreguemos as nossas vidas completamente. Todos já entregaram a vida para Jesus? Completamente? Ou tem alguma coisinha que você está segurando aqui ainda? Oh, Deus. Aí, eu declinei a proposta de trabalho. 2 semanas depois, eles me ligaram de novo. A gente quer que você trabalhe para a gente. Eu falei, Senhor, não é isso que eu quero. Por que o Senhor está abrindo só essa porta para mim? Aí eu falei, eu não quero, não gosto, por obediência eu vou. Não sei por quê.
Sabia que às vezes o próprio Espírito Santo empurra você para fazer alguma coisa que você não quer? Mas a gente só consegue entender quando a gente está íntimo do Senhor. A gente está sensível ao Espírito Santo. E eu fui trabalhar para essa empresa, fazendo todas essas entrevistas e trabalhando ao mesmo tempo. E um dia, essa mulher chega mancando na empresa. Aí eu olhei para ela e falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, meu joelho está doendo. Eu falei, mas de 0 a 10 está doendo quanto? Ela falou, 5. Eu falei, posso orar? Ela falou, pode. Aí eu coloquei a mão no joelho dela e orei. Em nome de Jesus, seja curada agora. Aí o olho dela regalou assim, falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, por quê? Ela falou, não está doendo mais. Ela falou, eu até falei para ela, não, pode falar a verdade, você não vai magoar não, pode falar a verdade. Ela falou, não, você não está entendendo. Aí eu falei, uau. E eu orei 2 anos para que Deus me desse um dom. E ela foi embora feliz e contente, e eu liguei para minha esposa para compartilhar com ela o que Deus estava fazendo ali, naquele dia. Aí uma outra pessoa chegou e disse que ela ia fazer uma cirurgia nas costas no outro dia, na coluna. E eu pedi, eu posso orar? Ela falou, pode. Eu orei pelas costas dela. E ali ela foi curada. E no local de trabalho, eu só quero só uma coisa, não tem nada de mim não, viu? Toda a honra e toda a glória para Jesus. Se der uma unha cravada aqui, a gente chora de dor. A gente não é nada. A gente só quer ser um canal de bênção na vida das pessoas. Mas para isso a gente tem que ter intimidade. Sabe? Aí, todas as pessoas que começaram a entrar ali, estavam sendo curadas. Braços, costas, joelho. Eu comecei a orar em casa, falei, Senhor, eu não quero business, eu não quero negócios que mandem. Envia as pessoas, Senhor. Todas as pessoas que o Senhor quiser, envia para aquele local, que querem ouvir a Tua palavra, que querem entregar a vida para Jesus, que querem cura. Tragam, Senhor, traga todas. E Deus começou a enviar as pessoas. Cegos começaram a ser curados. Surdos começaram a ouvir. E muitas coisas começaram a acontecer. Mas é por causa da intimidade com o Senhor. Aí a gente vem na igreja, a gente fica aqui, aí ali uma pessoa fala a gente já fica bravo, já grita, já chuta. Mas, espera aí, cadê Jesus? O Espírito... A Bíblia diz que Deus é amor. E se o Espírito Santo de Deus vive dentro da gente, quer dizer que amor vive em nós. A gente não ama as pessoas porque elas fazem para a gente. A gente ama as pessoas porque quem vive em nós é Jesus. Não importa se a pessoa vai ser sem educação ou não, a gente vai amar ela do mesmo jeito. Oh, Deus. E as pessoas começaram a vir na empresa que eu não queria, não gostava, não queria estar ali. Mas foi a única porta que Deus abriu na minha vida naquela hora. Quando a gente está sensível ao toque do Espírito Santo, a gente obedece. A gente obedece. E eu comecei a passar, e continuo a passar por esses processos de entrevistas, longo. E o desejo do meu coração e da minha esposa era sempre morar na região de Orlando. Durante muitos e muitos anos. Eu estava morando em Birmingham, no Alabama, por 12 anos. Aí, no processo, eles falaram, olha, não tem opções na Flórida. E no processo, na aplicação que eles enviaram, no meio do processo, tinha um local branco no site. E minha esposa falou assim, coloca aí, Orlando, primeira opção. Eu falei, amor, eles falaram que Flórida, não só Orlando, mas Flórida, não tem opção. Aí ela me disse e me lembrou, mas é Deus
que fala se tem ou se não tem. Não é homem. Aí eu escrevi lá, Orlando, primeira opção. Eles chegaram um dia, e disseram que queriam levar eu e minha esposa para um jantar. Eles vieram até nós, na nossa cidade, nos levaram para jantar, e eles disseram, nós vemos a mão de Deus sobre a vida de vocês. E uma opção que não existia antes apareceu, e Deus está te levando para Kissimmee, do lado de Orlando, perto da Disney. E nós estamos selecionando você para ser dono dessa empresa. Há 7 anos atrás, Deus disse, você vai ter sua própria empresa. Você vai ter muitos funcionários, nós temos 80 funcionários hoje. Você vai prosperar. Eu tenho ajudado muitas pessoas para a honra e glória de Deus. Tudo que os 2 passos para trás aconteceram. Tudo por causa da decisão que eu fiz. Senhor, eu não quero o que eu quero. Eu quero o que o Senhor quer para a minha vida. E aí, a intimidade de horas com o Senhor, você começa a fazer exatamente o que a Bíblia manda você fazer. Aí você tem os problemas do dia a dia. O que você faz? Você não dorme? Você briga? Você fica bravo? Não. Eu falo, Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado, Pai. Eu coloco todas essas causas nas tuas mãos, Senhor. Eu creio na tua palavra, pois o Senhor não mente. E eu deito e eu descanso. Olha, nós tivemos muitas provações. Muitas, não foram poucas. Mas Deus nos ajudou em todas. Quando a gente passa pelo deserto, todos nós passamos por um deserto. Sabe que o deserto não é local de morada. O deserto é local de passagem. Só que muitas pessoas perdem as bênçãos de Deus porque elas desistem no meio do processo. Acaba culpando Deus, se afasta de Deus. Na verdade, a gente tem que chegar mais perto de Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, a vontade dele é que todos entrassem na terra prometida. Quem sabe que milagre, o maior milagre, é a salvação. O milagre, a cura física, é somente uma coisa para trazer para Jesus. As pessoas não lembram nem de milagres. Quando Deus abriu o mar, logo ali na frente eles esqueceram e começaram a reclamar. O que Deus já fez na tua vida até agora? Olha para trás. Foi pouca coisa? E por que ainda a gente reclama? Por que a gente não confia na palavra de Deus 100%? Por quê? Sabe qual que é a resposta? Intimidade. O melhor jeito de conhecer e começar uma intimidade com o Senhor é lendo a palavra de Deus. Muitas pessoas pegam, vai ouvir pregação. Não. Abre a palavra de Deus e vai ler para você conhecer quem é o seu Deus.
Na Bíblia a gente descobre quem é Deus verdadeiramente, e não o que ouvimos das pessoas. A gente aprende o que Ele gosta, descobrimos as promessas que Ele nos fez, a grandeza de Deus e a imensa misericórdia. Até que horas que eu... Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a gente começa a desenvolver o nosso entendimento espiritual. A gente vai conhecendo Deus mais profundamente, gerando uma intimidade com Ele. É impossível desenvolver uma intimidade conversando, por exemplo, com uma pessoa, por 15 minutos, vamos dizer, numa semana. E muito menos desenvolver uma intimidade. Ninguém tem intimidade com quem a gente não conhece. Olha só, nós somos um espírito dentro do nosso corpo. Certo? Nossa carne, ela é pecadora. Ela é dessa terra, ela vai ficar aqui. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqui, dessa terra. Que é o nosso espírito. Então, até uma pessoa, quando ela veio a falecer, o corpo dela está ali, mas o espírito já não está mais. Quando a gente come comida, nós alimentamos a nossa carne. E se eu perguntar até para você, o que você comeu 2 semanas atrás, no almoço? Na segunda-feira? Provavelmente ninguém vai lembrar. Mas eu tenho certeza que aquele alimento alimentou o teu corpo. Fortaleceu o teu corpo. É a mesma coisa com o nosso espírito. A gente precisa abrir a palavra de Deus e ler. É ali que nós vamos alimentar da palavra e o nosso espírito fica mais forte. E, oh Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer que se alimentar da palavra é mais primordial para a vida do que se alimentar do próprio pão diário. Ler a palavra é tão importante. Olha só o que fala em Deuteronômio 11, de 18 a 20. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Deuteronômio 11, 18 e 20. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolo nas mãos e prendam-nos na testa. Ensine-nas a teus filhos, conversando a respeito delas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Escreva no batente da porta da sua casa, no portão. A palavra de Deus tem que estar impregnada em nossa vida, em todos os lugares. Não tem como a gente colocar um pé no mundo e um pé em Deus. Nós sabemos o que a palavra diz sobre isso, né? Deuteronômio 6, de 5 a 9, diz ainda: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha só, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, ele fala tudo de novo. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas, suas casas e nos seus portões. Você ama o Senhor de todo o seu coração? Porque para amar alguém, a gente precisa conhecer. Não tem como amar verdadeiramente quem a gente não conhece. Você tem ensinado o seu filho, a sua filha, com persistência? Como está a sua vida íntima com o Senhor? Olha só, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e ordenanças, é a palavra de Deus, que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Aí no versículo 2. Desse modo vocês, seus filhos, seus netos,
temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Mas olha só, se nós seguirmos o que Deus mandou Moisés ensinar, nós temeremos o Senhor, e nós obedeceremos a palavra de Deus. Em outras palavras, quem não tem o conhecimento da palavra, não teme a Deus, e não obedece o Senhor. Isso foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. O problema é que na maioria das famílias, gerações a gerações, os pais não sentaram em casa para ensinar os filhos como Deus ordenou. Então, essas gerações passam e as pessoas perecem por falta de conhecimento, como diz a palavra de Deus. Eu sempre digo, se vocês estiverem numa multidão, 500 ou 1.000 pessoas, e todo mundo conversando, barulho, aí chega lá a Rita, sua mãe, chega e fala, Rita! Na hora você vai falar, eu escutei minha mãe. Alguém escutou? Ninguém vai ter escutado. Por que ela vai reconhecer a voz da mãe? Intimidade. Muitos anos juntos. Intimidade. A gente só tem intimidade quando a gente abre esse livro e começa a ler. Só que a gente tem que entender que esse é o único livro do mundo que a gente precisa do autor junto, para que a gente possa ter um entendimento. O Espírito Santo de Deus que revela Jesus para a gente. A gente não pode nada sem a presença do Espírito Santo. Se você desenvolver um relacionamento com o Senhor, você também reconhecerá a voz dele. Quando você busca intimidade, o Senhor começa a fazer uma mudança de caráter, de comportamento em você. E você nem vê. É tão sutil. Quando você olha para trás, você fala, uau, como eu mudei. Eu sou testemunha disso. Mas muitas pessoas dizem, Deus me conhece, sabe meu jeito de ser. Sim, me conhece. Mas e você, conhece Ele? Conheci pessoas que acreditavam em Deus, mas nunca leram a Bíblia. Não sabe quem é Deus verdadeiramente. Outros dizem que não tem tempo. Na verdade, ler a Bíblia não é uma questão de tempo. É uma questão de prioridade. Porque para aquilo que consideramos prioridade, a gente sempre acha tempo. Não é verdade? Todo esse processo que eu passei com a minha família, nós passamos em oração. Porque oração também é intimidade com o Senhor. Olha, quando eu estava passando por esse processo aí, eu estava lendo um dia Mateus 6,6. Se vocês quiserem abrirem, hein? Mateus 6,6. E ficou muito marcado em mim. Porque Deus falou muito forte comigo. Mateus 6,6 diz, mas quando você orar, vá para teu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Em algumas versões diz que ele te recompensará publicamente. Quando nós agimos, nós colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, nós colhemos os frutos do trabalho de Deus. É aí que faz a diferença. E quando eu estava lendo esse versículo aqui em Mateus 6,6, e orando, Deus me levou para 2 Reis capítulo 4, que fala da viúva. E foi muito forte no meu coração, porque 2 Reis capítulo 4, que é a história da viúva, o marido dela era o profeta. E ele faleceu. E ele deixou dívidas. E os credores vieram e queriam levar
os 2 filhos dela para trabalhar como escravo, para pagar a dívida. E ela foi para Eliseu, que era o chefe dos profetas, e disse: o que eu faço? Aí ele perguntou: o que você tem na sua casa? Ela falou: não tem nada, exceto uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos, de seus vizinhos, quantas conseguir. Depois, entra na tua casa e feche a porta. Mateus 6,6. Entra na tua casa, fecha a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias, até a borda. Traga mais uma, ela disse. Aí o filho falou assim: acabaram as vasilhas e o azeite parou. E quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo me disse: se apresente ao Senhor porque eu sempre orei à noite, todas as noites, vazios como essas vasilhas. Eu falei: mas vazio do quê, Senhor? Ele falou: de você mesmo. Se esvazie e venha até mim, porque eu vou pegar o meu azeite e eu vou derramar, e eu vou encher você do meu óleo, do meu azeite. Aí ele disse: mas quando você não vir mais, você vai estar cheio, mas cheio de você mesmo. E o azeite meu vai parar de jorrar na tua vida. Só que ele falou que ele ia derramar tanto que aonde eu fosse, as pessoas à minha volta ia transbordar e ia cair nessas pessoas o azeite de Deus. Como é que está a sua vasilha? Está cheia de Deus? Está cheia do azeite de Deus? Está cheia de você? Como é que está a sua vasilha hoje? Metade. No lugar secreto é onde nós encontramos o que nós precisamos para a nossa vida. Ali nós encontramos a alegria. Ali nós encontramos a paz. Ali nós encontramos o amor verdadeiro. Tudo nós encontramos ali no local secreto. Então busque Deus sempre. Escute isso aqui, ó. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é intimidade. E é isso que nós buscamos todo dia. A intimidade com o Senhor. Se o Espírito de Deus vive dentro de você, olha só, se você pegar uma laranja e espremer uma laranja, tem como sair suco de limão? É impossível. Por quê? Porque a essência é a laranja. E se pegar um limão e espremer, vai sair laranja? É impossível. Porque a essência é o limão. Se Deus é amor e a essência de Deus é amor, e se a essência dele está dentro de você, quando a vida te espremer, o que vai sair? Tem que sair amor. Se não sair amor, eu digo para vocês, intimidade. Precisa ler. Eu estava um dia trabalhando, uma moça pegou, a gente tem um drive-thru, a gente serve 3, 5 mil pessoas por dia. E aí, essa moça veio com um carrinho e parou bem no meio da entrada. E os meus funcionários já tinham pedido para essa mulher não colocar, só que ela xingava eles e não adiantava nada. Todo dia ela estava lá. E esse dia eu estava lá, ela chegou e falou: olha lá, senhor Renato, olha lá, ela lá. Eu falei: calma.
Eu fui lá conversar com ela. Falei assim, minha senhora, tudo bem? Ela me ignorou. Eu disse, minha senhora, ela me ignorou. Eu falei, eu vou pedir, não estou aqui para ofendê-la. Vou pedir, se por favor, se a senhora não pudesse parar aqui, porque atrapalha a minha empresa. Ela começou a gritar e me xingar de tudo, quanto é nome. Eu falei assim, não se preocupa, eu vejo que a senhora não está tendo um dia bom, eu vou orar pela senhora, mas eu levo para a senhora lá. Pode deixar. A senhora tenha um bom dia. Peguei o carrinho do Walmart e fui levar lá no local. E ela foi embora. Quando eu estava voltando, eu vi que ela fez uma meia volta e voltou. Aí ela chegou assim, os funcionários tudo olhando. Aí ela chegou assim, senhor, me desculpa que eu falei desse jeito com o senhor. A minha mãe está de cama, o meu pai está de cama, eu não tenho carro, está 45 graus, eu estou cansado, eu não sei mais o que eu fazer. Eu falei assim, não tem problema. Vamos orar pelos teus pais agora, pela tua vida. E eu comecei a orar com ela ali. Aí ela virou e falou assim, eu nunca mais deixo o carrinho aqui, tá? Tenha um bom dia, obrigado pela oração. E ela foi embora. Quando a vida te espremer, quando você estiver numa situação difícil, se não sair amor, precisa mais de intimidade. É fácil. Oh Deus, obrigado, meu Pai. Como que está a sua intimidade com o Senhor? Como está a sua vida de leitura da palavra? Como está o seu tempo de oração com Deus? Você ora porque você busca intimidade com o Senhor? Ou você ora porque você quer algo que Deus faça para você? Porque às vezes a gente ora, pedindo, só que Ele quer a intimidade. Quando você tem a intimidade, você nem precisa orar, porque Ele vai fazer para você. Porque Ele é teu Pai e Ele te ama. Oh, Deus. Obrigado, meu Pai. Aí no seu lugar mesmo tem alguém que precisa de alguma dor, precisa de uma oração de cura, precisa, ou até ouvindo isso, a palavra de Deus fala assim, sabe de uma coisa? Eu quero essa intimidade com o Senhor também na minha vida. Levante a sua mão se você quer. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Se você... Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor.